Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar diante da Sua presença, diante do Seu altar. Quem trouxe Bíblia, poder abrir no livro de João, capítulo de número 3. A gente vai ler do versículo 1 em diante, João 3. Glória a Deus. Uma mensagem que falou muito no meu coração, que eu preguei ontem no Miramar. Geralmente eu não costumo muito repetir a mensagem em outro ministério, mas falou muito no meu coração essa mensagem e eu quero compartilhar. E se você essa noite está pronto para ser confrontado pela palavra, glória a Jesus. João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vou pedir um pouquinho de atenção para que você possa sair daqui entendendo uma mensagem e o que foi pregado, que diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele ou contigo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, aleluia, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que é necessário nascer da água e do Espírito, se não verás o reino de Deus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e diz assim: Senhor, fala comigo essa noite, gera transformação em minha vida, para que eu possa ser melhor. Tome o vosso assento. Aleluia, glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 3. Uma mensagem bem conhecida, ou talvez uma das maiores mensagens de Jesus, porque às vezes o pregador ele quer pregar quando a igreja está cheia, mas as melhores mensagens de Jesus foi para uma pessoa, a mulher samaritana. João aqui no capítulo 3, são mensagens muito fortes. E o autor João, ele quando começa a escrever no capítulo 3, ele fala que Nicodemos é um dos principais da sinagoga. João não tem por certo o diagnóstico completo de Nicodemos, sabe que é uma pessoa importante. Aí João, quando vai retratar sobre ele, diz um dos principais. E essa noite, para a gente poder entender quem é Nicodemos, para poder entender a mensagem, eu vou voltar no livro do Êxodo. A Bíblia fala que quando Moisés está no deserto com um povo, Moisés guiando e direcionando o povo a uma terra que Deus havia prometido, como todo povo, como todo ministério, havia muito problema e dificuldade, mas Deus dá capacidade a um homem chamado Moisés, para que pudesse julgar a causa do povo e pudesse dar o veredito. Moisés então se torna a própria justiça encarnada entre os homens. Aleluia! Moisés é o superior tribunal de justiça. Ele é a própria justiça entre os homens, irmão Júnior. Ele está apto a julgar e não pode errar, porque ele tem que julgar e determinar conforme a lei de Deus ordenava. Glória a Deus.
613 mandamentos foi dado a Moisés. E Moisés, com a capacidade sobrenatural, sabia de qual é sorteado. Aleluia. E o seu diagnóstico tinha que ser preciso, justo, pois a justiça de Deus estava sobre ele, e ele era a justiça entre os homens. Aleluia. Glória a Deus. Supremo Tribunal Superior era Moisés. E quando Moisés chega a um ponto de se cansar, porque o problema do povo era constante, e Moisés vai falar com Deus que não tem condição de julgar. Ao Senhor vai dizer a Moisés, pastor Rogério: chama 70 homens, Moisés, e aquilo que está sobre a tua vida, aquele que quer receber e está apto a receber, aquele que tem andado nos meus caminhos e que conhece as minhas palavras, que seja um homem justo e temente, aquilo que está sobre ti, eu vou repartir com os 70. Aleluia. E assim então é formado o Sinédrio, composto por 72 homens, 70 homens escolhidos, Moisés o principal deles, Arão seu braço direito. O Sinédrio então é composto, surge ali naquela época com 72 homens. O Superior Tribunal de Justiça dos Homens surge ali, Fábio. E a partir dali, quando Moisés é levado por Deus, Josué recebe. E assim por diante, quando Jesus vem, esse Sinédrio se mantém de pé, mas porém um pouco cansado, defasado pelo sistema corrupto e religioso. E agora, por sua vez, para você entender isso, quem é a própria justiça encarnada entre os homens? Nicodemos. Aleluia. Glória a Deus. Nicodemos aqui era a justiça encarnada entre os homens. Esse era o cargo mais elevado do homem daquela época. Superior Tribunal de Justiça. Mas o engraçado é que João capítulo 3, Jesus chama a atenção de Nicodemos, mas não chama a atenção pelos milagres que Jesus fazia. Não é porque Jesus ressuscitou. Jesus chama a atenção de Nicodemos porque no capítulo 2, versículo 13 do livro de João, a Bíblia diz que Jesus chega no templo. Preciso da sua atenção para você poder entender a mensagem. Jesus chega no templo no capítulo 2, versículo 13, e ele vira a mesa dos cambistas. Jesus chega no templo e coloca todos para fora. E isso jamais aconteceria com um homem qualquer. Jamais alguém chegaria no templo, faria o que Jesus fez e sairia impune ou ileso, porque o Superior Tribunal de Justiça entre os homens, que era Nicodemos, era responsável pelo templo. Mas não era chegado a hora de Jesus. Jesus faz aquilo e sai. Aleluia. E Nicodemos percebe que eles não têm força para prender Jesus. E Nicodemos também percebe que algo diferente aconteceu. Vou falar a você por quê. O templo era lugar de adoração. O templo era onde o indivíduo trazia o seu sacrifício, o seu animal, para oferecer a Deus, a Jesus, pelos seus pecados. E o camarada saía da Capadócia para Jerusalém, Fabi. Ele não tinha condição de comprar o animal no templo. Ele trazia o seu animal que ele criava desde pequenininho. Glória a Deus. E quando chegava no templo, antes que ele oferecesse o sacrifício a Deus, vai entender, tinha que passar pelo sacerdote, o Supremo Tribunal Superior de Justiça entre os homens. E o Supremo Tribunal
era quem decidia se aprovava o animal ou reprovava, se o animal estava apto a ser sacrificado para Deus ou não. O sacerdote olhava, irmão Júnior, e reprovava o animal, não era apto. O camarada que saía à distância com seu animal para oferecer sacrifício no templo era barrado. Ele agora pegava por sua vez as suas poucas moedas e era obrigado a comprar o animal do... Aleluia! Glória a Deus! Os templos de hoje estão igual de Nicodemos, templos corrompidos. Aleluia! Suas poucas moedas ele levava na casa de câmbio, trocava suas poucas moedas por mais umas moedas, e ele já era roubado na hora da troca das moedas, Júnior. Quando ele saía de lá, ia comprar o animal no templo, porque o seu não servia. Quando ele comprava seu animal, oferecia o sacrifício a Deus, ia para casa. E o animal que ele trouxe, que foi reprovado, o sacerdote pegava seu animal, levava por trás, colocava o selo e o carimbo da justiça de aprovação e colocava para ser vendido no... Aleluia! Glória a Deus! Nicodemos sabia da imundície que eles cometiam. Quando ninguém sabia, Jesus sabia o que acontecia no templo. Você pode vir para aqui pensando que está escondendo de mim ou do pastor, mas Jesus nessa noite está dizendo: eu sei quem verdadeiramente está oferecendo um sacrifício puro no altar. Glória a Deus! E Nicodemos, Fabinho, no seu íntimo, ele sabia o que acontecia. É por isso que ele vai procurar Jesus, porque ele não tem força. O sistema, o pecado corrompe o homem. Ele até queria fazer o certo, Glória a Deus! mas não tinha força para isso. O templo estava corrompido. A quem deveria estar diante da presença de Deus com vestes brancas, estava roubando o povo. Aleluia! A quem deveria estar apresentando a minha e a sua vida diante do altar de Deus, estava condenando. Nicodemos disse: esse homem é diferente. Ele chegou aqui, ele sabe o que se passa aqui, ele conhece a vida de cada um de dentro do templo. É por isso que na maioria das vezes ele tem entrado em nossas vidas e tem virado de cabeça para baixo. Aleluia! Glória a Deus! Levantamos campanha, queremos fazer alguma coisa, mas não entendemos que precisamos, como Nicodemos, nascer De novo! Aleluia! Glória a Deus! Nicodemos disse: essa é a minha chance. Eu conheço a lei, eu sei o que Deus quer de mim, mas eu não tenho força. Porque o apóstolo Paulo já disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não posso fazer, quando eu dou de conta, eu já tenho feito. Nicodemos percebeu que Jesus estava por ali e algo diferente aconteceu. Se nessa noite você se sente como Nicodemos, Glória a Deus! não precisa falar para mim. No teu coração diz: Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! Aí agora a Bíblia revela que Nicodemos, no capítulo 3, chega diante de Jesus. No versículo 2 diz: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos, plural, não só Nicodemos, como todos do Sinédrio sabia que aquele homem era o Filho de Deus. Pelas coisas que ele fazia, revelava quem ele era. Porque o seu maior testemunho não está no que você prega, mas no que você vive. Até calado você diz quem você é. Glória a Deus! Jesus está diante de Pilatos e Pilatos diz: estão dizendo por aí que tu és o rei dos judeus? Jesus não fala nada, mas a sua mulher lá de dentro diz: Herodes, não toque nesse homem, porque esse homem é um homem de Deus.
Ontem ele veio no meu sonho e se revelou para mim, sem que Jesus abrisse sua boca. Tem quem dê testemunho dele. Não precisa você dizer quem você é. Jesus está dizendo: eu conheço quem você é. Aleluia. Nicodemos diz: sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fez e sai pela porta do templo. E Nicodemos começa a reconhecer a divindade de Deus. Nicodemos começa a puxar o saco de Jesus, mas Jesus corta logo isso. Versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que necessário é nascer de novo. Jesus está dizendo: não é pelo que você faz, não é o quanto você prega, o quanto você louva, o quanto você está dentro do templo, ou quanto você conhece a palavra. Eu estou te dizendo o seguinte, Nicodemos: necessário é se arrepender. Aleluia! Glória a Deus! Jesus não está procurando carne. Jesus está procurando pessoas arrependidas, Fábio. Nicodemos não entendeu nada do que Jesus falou. No livro do Gênesis, quando Deus chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança entre Abraão e o homem é feita na carne. É feita em quê? Na carne. Deus vai dizer: toda criança nascida antes do 8º dia será circuncidada, como um sinal de aliança entre eu e o homem. Glória a Deus! Preste atenção nisso, que isso é muito importante. Aliança na carne. Por que, Charlie? Porque todas as vezes que um homem tivesse relação com uma mulher, a aliança que foi feita entre o homem e Deus, a circuncisão no seu órgão genital, quando a semente do homem era implantada dentro da mulher, ela passava sobre a aliança entre Deus. Você está entendendo isso? Glória a Deus! Por isso a circuncisão, porque a semente do homem gerada dentro da mulher passava debaixo de uma aliança estabelecida entre o homem e Deus. Glória a Deus! Aleluia! Você vai entender. Jesus veio, nasceu de uma, não precisou de um. A semente do homem já não passou mais debaixo da aliança entre o homem e Deus, já não passou mais na carne, mas a semente implantada em Maria veio do Espírito. Meu Deus! Glória a Deus! A semente implantada em Maria veio do Espírito Santo. Você está começando a entender a mensagem. A carne acabou. A semente foi implantada em Maria através do Espírito. Não passou debaixo de uma aliança entre o homem e Deus. Aí Jesus diz assim: eu sou o noivo. Igreja é a noiva. Aleluia. A igreja é o quê? Jesus é o noivo. Todo relacionamento entre um homem e uma mulher, entre o noivo e a noiva, tem que ter intimidade. Quando se tem intimidade entre o noivo e a noiva, futuramente, para haver um casamento, e quando há o casamento, vai ser introduzida uma semente. Só que essa semente agora, ela não é mais pela carne, porque o noivo da igreja é Jesus. O que quer dizer com isso, Charles? Vou explicar. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e Jesus quer implantar a sua semente na noiva. Aleluia.
Qual a semente que Jesus quer implantar na noiva através de intimidade? Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Aleluia! A sua palavra. Glória a Deus. A sua palavra é a semente que gera uma vida de uma vida que havia morrido. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: Nicodemos, dentro de tu nada tu tem. Tu és morto, Nicodemos. Necessário é nascer novamente, nascer da água e do Espírito. Não é o batismo aqui que Jesus está falando. Nascer da água é nascer da palavra. Porque o próprio Jesus falou: vós ouviste a minha palavra, vós estáis limpo, porque ouviste minhas. Quem limpa? Aleluia! A palavra de Jesus é a semente. A palavra de Jesus é a semente que Ele quer introduzir na noiva, para que em uma vida morta haja uma nova vida através do Espírito. Glória a Deus. Aleluia! Eita Deus grande. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Não adianta cargo, não adianta conhecer bem a palavra, Glória a Deus. não adianta reconhecer que eu sou o Filho de Deus, se quando tu sair por aqui, Nicodemos, tu vai ser o que tu sempre foi. Tu não queres deixar o noivo implantar dentro de você a semente da transformação. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus falou: eu sou o semeador. E quem é o semeador? Meu Deus. O semeador está aqui nessa noite. Glória a Deus. Talvez essa palavra não seja uma palavra de bênção, chave de carro, mas talvez nessa noite seja a oportunidade de você mudar verdadeiramente. As coisas no secreto que você fazia, talvez nessa noite Jesus está dizendo: eu sei o que você faz, Nicodemos. Eu te conheço além de você mesmo. E a pior mentira é aquela que contamos para nós mesmo. Mas eu tenho certeza que nessa noite pessoas vão sair daqui transformadas, Glória a Deus. porque vai querer que nessa noite o noivo possa implantar dentro de você a verdadeira semente, a semente que gera transformação, a semente que pode nos conduzir para a vida eterna. Aleluia! Eu costumo falar que eu não vou ser responsável pelos seus pecados, mas sou responsável por aquilo que eu ensino para você. Aleluia! Eu quero convidar o meu irmão Júlio César, que vai louvar e adorar. Se a igreja puder ficar de pé, a gente já vai encerrar.